E esses estudos sobre Pedro, eu intitulei Inicia a Paz do Senhor. Eu intitulei essa série aqui de 3 vídeos como a vida de um líder. Como é a vida de um líder, os contratempos aí desse líder. Tá? Boa noite para vocês aqui no Instagram também, tá? E para quem, a glória, a paz do Senhor Jesus Cristo. E para quem não me conhece ainda, tá? Eu sou a Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia pastoral, tá? Fiz também certificado aí em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e fiz também aconselhamento cristão. E ao longo dessa série aqui de Pedro, eu vou trazer algumas coisas que eu aprendi lá no aconselhamento cristão. A gente vai analisar um pouquinho da personalidade de Pedro, mas não hoje, tá? Em outro momento. E o título de hoje é Por que Jesus chama Pedro? Por que Jesus especificamente chama Pedro? Fala para mim aí, só para começar, se vocês conhecem a história aí de como Jesus chamou Pedro. Como Jesus chama Pedro. Como foi esse primeiro encontro, essa chamada? Vocês já leram sobre isso? Você conhece essa história aí de como Jesus chama Pedro? Fala para mim se vocês têm esse conhecimento aí de como foi a chamada de Pedro. E aproveitando aqui para agradecer todos vocês que estão participando, tá, da semana do líder evangélico de alta performance. Essa semana tem sido abençoadora, abençoadora mesmo. Olha, a chamada de Pedro, ela se deu lá em João capítulo 1. Daqui a pouco nós vamos ler. Toda chamada desativado. Ativou? Toda chamada ela tem um glamour, tá? Jeremias viu ali, teve a visão literalmente de uma vara de amendoeira. Eu que vejo Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira. Quando nós olhamos também para Isaías olha ali realmente para o altar de Deus ali no céu, e dali sai uma brasa daquele altar e toca a sua boca. Existem várias chamadas na Sagrada Escritura que tem muito glamour, muita riqueza de detalhe. Um teve visões do céu, o outro teve outras visões, tá? Outras chamadas aconteceram no ventre, tá? Assim como eu posso dizer, Jacó, Deus escolheu ele no ventre de sua mãe. Nós temos Sansão, o próprio João Batista teve a sua chamada ali no ventre ainda de sua mãe. E todos esses antagonistas aí da Sagrada Escritura passaram por um momento de virada, né? Eles ouviram Deus, ou suas mães ouviram Deus, e isso foi um ponto de virada para a vida deles, né? É muito bom nós pararmos às vezes para lembrar aí como foi a nossa chamada, como foi esse encontro que eu tive com Deus. Eu, particularmente, me converti. Eu fui para a igreja, na verdade, né, com 10 anos de idade, me batizei com 15 anos, e a minha mãe não gostava muito aí dos crentes, tá? Não gostava muito aí dos cristãos, mas ela foi para a igreja e acabou nos levando também. É uma história longa, mas eu lembro muito bem deste momento, com 10 anos de idade, entrando ali na igreja Assembleia de Deus e fazendo parte da escola dominical. Para mim, foi o que mais tocou meu coração, aquele ensaio, aquelas músicas ali, aquele amor que tinha ali naquele lugar. Tá? E com você também, eu sei que Deus tem um ponto aí, uma chamada especial. Às vezes nós até rejeitamos esse chamado, né? Mas Deus não
desiste de nós. Tem uma chamada também na Bíblia que é muito linda, que é chamada do próprio apóstolo Paulo. Tá? Ele está indo para Damasco para matar os cristãos e no meio do caminho, tá? Aconteceu que ele ouve ali, na verdade, uma luz do céu cercou e ele ouve a voz de alguém dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí é o seu momento de virada. Todos nós temos esse momento, esse encontro com Deus. Há uma chamada, uma experiência única que o apóstolo Paulo viveu. Ele ficou 3 dias praticamente cego e aí continua a sua jornada. Está lá em Atos, capítulo 9, a chamada de Paulo, para você, se você não leu, leia, é muito interessante. Amém. Deixa eu ler aqui o comentário da Ju. Deus me chamou quando eu li a Bíblia, depois de muitas tentativas frustrantes, lendo o Velho Testamento. Quando eu li o Novo Testamento, eu entendi. Confessei a Cristo com a boca e criei no coração. Muito bem. Todos nós. Anderson, sou de São Miguel do Araguaia, no Goiás. Eu tenho grandes amigos aí no Goiás. Não estou lembrando o nome da cidade, tá? Acho que é Itapuranga, alguma coisa assim. E Pedro, como foi a chamada de Pedro? Como foi esse encontro? João capítulo 1. Vamos lá, pegar a Bíblia. João capítulo 1, versículo 40. João 1, 40. Os primeiros apóstolos de Jesus. E era André, irmão de Simão Pedro, Itapuranga. A Renata aí. E Andiara é de onde, Renata? Eu esqueço o nome da cidade da Andiara. E 40. Um dos dois que ouviram aquilo que João Batista falou a respeito de Cristo, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio, então, no versículo 41. Daí também? 41. Então achou seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que é Cristo. E levou Pedro até Jesus, tá? Levou Pedro até Jesus. Muitas pessoas acreditam que é aí no barco, né? Que Jesus se encontra com Pedro. Mas é um pouco antes, tá? Um pouco antes. Ele se encontra com Jesus. Seu irmão André estava ali junto com João Batista e viu aquele movimento de Jesus chegando, sendo batizado, descer sobre ele uma pomba, né? O Espírito Santo de Deus, a voz do céu dizer: esse é o meu filho amado. E Pedro, então, se encontra com Jesus. Seu irmão disse para ele: olha, nós achamos o Messias, o Mashiach, quer dizer ungido. É a mesma palavra grega Cristo, tá? É a mesma palavra Cristo. Christos é ungido e Messias também é ungido. E levou até Jesus. E Jesus, olhando para ele, esse olhando aqui, tá? Eu até anotei aqui, ó. Olhando aqui é observar fixamente, discernir claramente. Ele olhando para Pedro, ele falou: você é Simão, filho de Jonas, mas você será chamado Cefas. Você será chamado pedrinha ou Pedro. Cefas é aramaico, Kefas, pedra. E Pedro vem de Petros, é grego. Então nós temos uma mistura aqui de línguas, né? Fica difícil entender. Boa noite, Sérgio. Se nós não compreendemos isso, tá? Então esse encontro começou aqui, tá? A experiência que ele teve.
A nação estava politicamente esperando pelo Messias. A nação de Israel esperava um rei salvador que os tiraria das garras de Roma. E a esperança de Pedro até o último minuto que ele estava com Jesus era essa: que Jesus fosse o rei que os salvasse das garras de Roma, tá? Amém. A nação esperava o Messias. Aí vem André e fala assim: olha, eu achei aqui o Messias, vem ver o Messias, tá? O rei de Israel. E eles então foram os primeiros discípulos de Jesus. Nós sabemos que existem algumas maneiras aí de nos encontrarmos com Cristo, né? Nós podemos procurar e encontrar, assim como a Ju escreveu aqui para nós, procurar sozinhos e encontrarmos sozinhos. Também Cristo pode nos procurar como ovelha perdida e nos encontrar. Muitas pessoas foram encontradas por Cristo. E tem também a maneira de sermos levados aí pela evangelização, né? O que André fez foi isso. Olha, aqui está o Messias, eu vou te apresentar o Messias. E qual foi o discurso de André para Pedro? Não foi de grandes palavras aqui, mas foi de muita profundidade. Nós achamos o Messias, encontramos o Messias. A solução, aquilo que nós estávamos esperando, todo o Antigo Testamento fala dele. Nós o encontramos, ele veio, Jesus enviou, Deus enviou Jesus para nós, tá? Tem uma pequena historinha que eu li aqui, achei interessante, tá? Um homem sempre frequentava ali a rua da igreja, sempre frequentava ali a rua de uma igreja, o pastor convidava, ele nunca ia. Certo dia ele entra na igreja, ele confessa o Senhor com seus lábios, e aí o pastor fica muito feliz, o pastor pergunta: e aí, qual dos meus sermões que você ouviu aí, do lado de fora, que conquistou o seu coração para Cristo? Ele falou: nenhum dos seus sermões. O que me conquistou para Cristo foi que ontem uma pessoa tropeçou na minha frente, eu levantei aquela pessoa que estava ali caída no chão, ela levantou, olhou nos meus olhos e falou: você já ama o Senhor Jesus Cristo? Ele é o meu Salvador. E ele respondeu não para aquela pessoa, mas aquela pergunta ficou na minha cabeça, pastor. E hoje eu vim aqui trazer resposta. Sim, eu amo Jesus, eu quero continuar a amar esse Jesus. Não é de palavras, tá? O nosso testemunho também fala, o nosso testemunho também leva pessoas para Cristo. O nosso pequeno testemunho diário também aponta Cristo como um holofote apontando para Cristo. As nossas palavras, as nossas ações, os nossos modos de reagir às circunstâncias adversas da vida. É muito fácil amar quando é amado. A Sagrada Escritura nos diz: chorai com os que choram. Isso é fácil. Você vai lá no velório, realmente você chora. Mas a segunda parte é um pouco complicada, é alegrar com os que se alegram. Muitas pessoas não se alegram com os que se alegram. Não tem problema, vá lá, abraça e fala assim: meus parabéns. Hoje eu fiquei sabendo que um sobrinho da minha irmã ganhou naquelas raspadinhas lá, sei lá, que ele fez lá nos Estados Unidos, ele ganhou $1 milhão. Eu não jogo essas coisas, não. Mas ele ganhou $1 milhão. Eu falei assim: que bom, ele vai poder ajudar muita família dele aqui. $1 milhão. Se alegrar com o que se alegra. O meu coração não é, podia ser eu, né? Não. Glória a Deus pela vida dele, que ele use bem esse dinheiro. $1 milhão é muito dinheiro. Alegrar com o que se alegra. Alegrar. O discurso de André não foi com eloquência ou com lógica, persuasão,
com palavras doces. O discurso de André foi objetivo. Nós encontramos o Messias. A solução para o seu problema, é o Messias. Nós encontramos ele. Ele sabia do anseio do coração de Pedro. Pedro esperava por ele. Não importa como dissermos. Se a mensagem é extensa ou é curtinha, se é simples ou cheia de boa oratória, tá? A nossa função é colocar essa palavra no ouvido das pessoas. E do ouvido para o coração é função do Espírito Santo de Deus. Nossa função é colocar aqui, ó. Daqui para cá é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Ele que convence o pecador. Ele convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. É função dele. Função do Espírito Santo. Tá? E esse encontro com Pedro foi transformador. Você não vai chamar mais Simão. Você vai chamar agora Pedra. Opa, tem algum significado nisso? Tem. Nós vamos ver, tá? O nome de Simão significa aquele que ouve. Quer fazer pedra, tá? Assim como Petro, que é pedra. Isso era costumeiro? Era. Abraão. Jacó mudou-se para Israel. Era comum trocar os nomes das pessoas. É uma ideia de autoridade absoluta sobre aquela pessoa. Tá? Dos senhores para os seus servos. Esse é o relacionamento que Jesus já teve com Pedro. Você vai trocar o seu nome. Quem fazia essa troca de nome é Deus fazia. A ideia de autoridade absoluta, de posse, de domínio sobre ele. Agora, você me pertence. Eu vou te olhar de perto, eu vou te ajudar de perto. Tá? Não só o nome, mas ao longo desses 3 dias nós vamos ver que o caráter, personalidade de Pedro foi moldada pelas mãos do oleiro eterno. Tá? Como era Pedro aqui nesse encontro, por que Jesus chama Pedro? Pedro, ao longo dos 3 anos que ele andou com Cristo, nós vimos ali na Sagrada Escritura, ele é precipitado, ele é impulsivo, ele é obstinado, vaidoso, ele é autoconfiante demais. Ele certamente precisava ser moldado para exercer a liderança. Precisava ser moldado. Não há como ser um líder eficaz com toda essa bagagem que Pedro tinha. Jesus o chamou para perto e foi tirando dele toda essa bagagem que precisava ficar de lado. Ah, mas Pedro tem qualidades? Tem qualidades. O seu temperamento tem muitas qualidades. Aleluia, Nícia. Nossas fraquezas são tão grandes, nossas imperfeições são grandes, mas Cristo pode criar em nós um espírito reto. Quando o salmista fala assim, cria em mim um espírito reto ali, ele fala bará em hebraico. O que é isso, bará? Está lá em Gênesis 1. É criar do nada. Cria em mim, Senhor, o espírito reto. Cria do nada. Faz do nada. Vivifica o meu coração. Seria essa a expressão para nós que estamos na graça. Tá? Aleluia. Ele não fará de Pedro um outro homem. Ou fará de Pedro João. Agora você vai ser igualzinho João, amoroso. Não. Tá? Ele fez de Pedro um Pedro melhor. Entenda aí o meu ponto. Libertando Pedro aí dos seus defeitos, mazelas, e libertando Pedro dos seus pontos falhos. Tá? Libertando. Jesus conhecia, a Bíblia diz que ele estava olhando fixamente para Pedro e dizendo, olha, eu te conheço.
Você não vai chamar mais Simão, não. Vamos trocar isso aí. Amém, gente. Eu vou responder no final, Ju. Libertando Pedro e conduzindo a um lugar mais elevado. Conduzindo Pedro a um lugar mais elevado. Ele agora é mais leal, mais fiel. Não negará mais o Senhor Jesus Cristo. Ele vai conseguir. Por quê? Porque no hospital de Jesus tem cura. Ah, Senhor, de vez em quando eu dou uma estourada, eu não tenho paciência, a minha personalidade é assim. Deus pode transformar. Não tem nenhuma pessoa que entre na presença do Senhor e saia da mesma forma, a não ser que ele não esteja na presença do Senhor. Se ele estiver, ele vai ser transformado com toda certeza. Não há nada incurável nas mãos do Senhor, tá? Médico dos médicos, Senhor dos senhores. E Pedro, uma nova criatura, uma nova identidade. O processo de cura, como será o processo de cura na nossa vida? Eu sei que Pedro andou com Jesus 3 anos, no final dos 3 anos ainda nega Jesus Cristo. Como será o processo na nossa vida se Deus quer nos transformar, tirar esses pontos aí da nossa vida? Todos nós temos. Faça uma lista, você mesmo, sozinho. Um dever de casa hoje. Faça uma lista com seus pontos de melhoria, aquilo que você durante o dia falha. Olha que eu não posso mais falhar nessa área. Eu não posso mais deixar essa raiva me dominar. Eu não posso mais deixar essa língua me dominar. Faça uma lista com seus pontos de melhoria e ore e mude. Muitas pessoas estão vivendo um ciclo. Elas erram e retornam, erram e retornam no mesmo ciclo. A vida nunca vai ser mudada. Precisamos quebrar esses ciclos. Boa noite, pastor José. Quebrar, deixar de fazer essas mazelas aí. Anote você mesmo. Eu não posso dizer para você quais são, mas você sabe. E escreva e marque aí quais são aqueles erros ali na sua personalidade que insistem. Como será o processo de cura? Será longo, com certeza. Não vamos mudar hábitos assim, tá? Não é mágica. Não aconteceu com Pedro do lado de Jesus, tá? Não é mágica. Amanhã vai acontecer. Não, processo. Vigiar. Processo. Vai ser doloroso? Vai. Deixar hábitos antigos é doloroso. É como treinar para tocar piano, tocar violão. Tem que machucar. A mente tem que cansar e dizer, eu não quero, mas você fala, não, você vai querer. Que agora é assim. Nós vamos chorar no meio do caminho? Vamos. Vamos chorar. Tá? Como moldar, falar de Pedro, né? Como moldar na pedra. Pedra. Aqui em Minas Gerais, tem a cidade de Tiradentes. Eu nunca fui lá. Pretendo ir ano que vem, se Deus nos permitir. Tem lá as figuras eu não sei se são dos apóstolos, alguma coisa assim, desses homens em pedra sabão, muito bem esculpida. Tá? Dolorido, né, Ju? Esculpida. Precisa de ferramentas para Deus nos moldar. É muito fácil cantar, Senhor, molda, faz de novo. Todo molde é difícil. Tudo que tem que moldar e modelar é difícil. E se ele criar em nós também, ele vai ajeitando, dando forma, dando vida. Ele precisa de ferramentas. Vai doer, vai. Porque Jesus chamou Pedro? Porque era um homem moldável. Ah, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu sou assim. Não somos, nós podemos mudar as nossas rotas.
Já falei aqui algumas vezes nas lives. Nós somos a junção das 5 pessoas que nós convivemos. Nós pegamos as influências dessas 5 pessoas. Escreva aí nesse papel aí quais são essas 5 pessoas que estão do seu lado convivendo mais com você. Quem são essas 5 pessoas? O que essas pessoas têm te influenciado? Às vezes é hora de mudar até os ciclos de amizade também, tá? Receba de Deus essa palavra aí. Quem era Pedro? Qualidades de Pedro agora, né? Cheio de fé, um cara que anda sobre as águas, só Pedro. Valente ao extremo, corajoso demais, trabalhador, sem medidas. Jesus manda lançar a rede, ele lança quantas vezes forem necessárias. E tantas outras qualidades que Pedro tem. Tá? Suas qualidades precisam ser elevadas, a ponto de serem usadas por Deus. Deus quer essas qualidades. Deus conhece os seus defeitos, e meus defeitos conhece. Mas Deus conhece também as nossas qualidades, os dons, os talentos que Ele nos deu, Ele confiou para nós. Nós já nascemos dotados de qualidades. Deus os abençoe. Deixa eu tentar responder a Ju, que ela fez uma pergunta que nem sei se eu vou conseguir responder. Você acredita que Deus ainda faz isso, mudar o nome da pessoa? Eu vou responder meio que não, tá? Deus, acho que não. Não sei, porque vou responder não. Tem muitas pessoas que estão mudando os nomes aí, tá? Colocando nome em hebraico, uma coisa assim. Mas eu não creio, tá? Não creio, não vejo motivo nisso. A não ser que seja um motivo especial, um motivo esporádico, tá? Sônia, uma festinha de 15 anos. Não entendi, Sônia. Mulher, rapaz, que conversa mais feia. Não vou nem ler o comentário, tá? Não vou nem ler. Acho que você entrou na live errada. Deus abençoe a sua vida, tá? É isso, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que nós estamos, neste momento, na semana do líder evangélico de alta performance. Vou colocar aqui para vocês o meu Instagram, Luciana Mais Hebraico, tá? Lá tem o link, ainda dá tempo de você assistir. Creio que na próxima semana já as aulas já estarão fora do ar. Tem muito testemunho, tem uma comunidade no Facebook fechada só para isso. E pessoas estão ali interagindo, crescendo em graça, em conhecimento, e o meu coração fica muito alegre em ter essas pessoas lá comigo. Faça também parte desse povo aí. É somente essa semana, amanhã vai ser liberada a última aula, tá? Vai ser liberado o episódio número 3. Então foram dia 25, 27 e 29. Segundo Timóteo 2,15. Apresenta-te a Deus como uma pessoa aprovada, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não tem desculpas. Não tem desculpas para não estudar. Nós precisamos apresentar a Deus aprovados. A palavra aqui é dóquimos, em grego. Dóquimos é aquela moeda que ela é autêntica. Quando o ourives olha para ela e fala assim, ela tem a marca. Eu criei ela, tá? Amém. Nícia, muito obrigado. Amém, Sérgio. Tá? Dóquimos, autêntico. Tá? Dóquimos, seja autêntico diante de Deus. E então a live, nossa próxima live é amanhã e domingo. Sábado e domingo. Sempre eu deixo gravado aqui para vocês assistir depois, mas tem uma vantagem, né, em participar ao vivo, que você pode deixar aqui também as suas dúvidas. Se vocês tiverem, vocês podem deixar aqui agora
as suas dúvidas. Sérgio. Amém. Boa noite. E Ju, obrigada a vocês, né, por estarem aqui. Sérgio perguntou aí, ó, eu digo que você, Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não poderão vencê-las. Pelo grego, tá? Abrindo lá o grego, a gente pode muito bem resolver essa situação. Ele fala, você é Petros, você é uma pedrinha pequena, Petros, tá? E sobre essa Petra, rocha, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Você, Pedro, é Petros, é pedrinha, sobre esta rocha, sobre essa Petra. Não é a mesma pedra, tá? No grego tá bem diferente, tá? Mas, lembrando que a Sagrada Escritura diz que as bases da doutrina bíblica cristã foram feitas ali nos apóstolos, tá? Ele participou sim, tá? Não como uma rocha angular, a rocha, a pedra é Cristo, mas Pedro teve muita participação sim, tá? Honra a quem honra, tá? Petra é pedrinha, Petros, né? E Petra é... Eu vou fazer um post, que é mais fácil. Eu faço uma postagem aqui no Instagram, colocando essas palavras hebraicas aí, que falando fica meio complicado, porque elas são bem parecidas, tá? Combinado assim? No meu Instagram. Amanhã eu faço para vocês, no máximo até segunda-feira. Então acompanha aí para vocês ver esse post falando sobre esse texto aí de Mateus 16, 18. Não tem muita dúvida sobre isso, tá? O que muitas pessoas pensam é que esse bastão da Igreja Católica está sendo passado até hoje para os pontífices que vêm de Pedro. Mas não é bem assim, tá? A história da Igreja conta uma outra história um pouco diferente. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Deus abençoe mesmo. Pedro, tá? Nós já falamos da sua vida no início do ministério, como ele era um homem cheio de pontos de melhoria, né? Assim nós colocamos. E esse Pedro, agora, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a vida deste homem é mudada, é transformada, e é sobre Pedro que nós estamos falando durante esses dias. Hoje, Pedro, o apóstolo amado, apesar das fraquezas de Pedro, bom dia para vocês, apesar das fraquezas de Pedro, o Senhor Jesus Cristo insiste com ele. Tem um momento que ele diz, Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um pecador. E o Senhor Jesus Cristo insiste com a vida de Pedro, tá? Mesmo com as suas fraquezas, ele não se encostou nessas fraquezas, tá? Ele não tomou essas fraquezas como algo que o impediria de seguir. Pelo contrário, essas fraquezas foram mudadas e transformadas pelo poder do próprio Jesus Cristo ao longo dos anos, tá? Nós falamos aqui que não há um passe de mágica. Agora eu vou me transformar, agora eu vou ser diferente. As coisas não acontecem assim, tá? Nós precisamos de tempo. A única coisa que nós precisamos entender primeiro é se eu estou errado, em que ponto nós estamos errados, quais são os pontos de melhoria, o que eu preciso melhorar ao longo da minha jornada e caminhada com Cristo. Nós precisamos estar diante da bacia de bronze, que é isso, onde nós vamos nos olhar primeiro, olhar quem nós somos, para depois entrar no Santo dos Santos, tá? Esse é o ponto que Pedro, ele deu uma alavancada aí no seu ministério, porque Pedro era moldável. Ele passou de um homem extremamente arrogante,
pescador, um homem bruto, aí se tornou um servo humilde, se tornou um servo voluntário e obediente até a morte. Esse foi Pedro. A vida de Pedro não é uma desculpa para nós estagnarmos no velho homem. Ah, mas Pedro portava sua espada. Pedro não deixou de ser quem ele era. Pelo contrário, após Jesus Cristo ressurreto, Pedro já não era aquele Pedro de antes, tá? A sua vida foi mudada, transformada. Não tenha como uma desculpa Pedro com a sua espada ali, não. Pedro foi transformado. Bom dia para vocês, tá? A vida de Pedro nos desafia a voltarmos atrás em algumas coisas, a nos transformarmos dia a dia, quantas vezes forem necessárias, e voltarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Voltarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não sei se você percebeu, lendo aí os evangelhos, que Pedro algumas vezes é chamado. Pedro, me siga. 2 ou 3 vezes, Pedro é chamado para seguir Jesus. Não foi uma vez só, tá? Nós precisamos voltar. A vida de Pedro é uma lição linda para nós. É uma lição linda. Pedro, tá? Ele agora é uma rocha, uma pedra, ele é estável. Ele não é mais aquele homem instável e cheio de fraquezas, né? Muito precipitado aí nas suas ações. Pedro cresceu, amadureceu. E a pergunta para nós bem de manhã aqui, que crescimento nós precisamos em Cristo? É crescimento intelectual? Talvez não. Crescimento nos nossos temperamentos, aí na forma de lidarmos? Sim, mas ele mudou isso, tá? Mudou. Pedro caminhava de forma inconstante? Sim. Até que Cristo ressurreto se encontra com ele e ali tem um ponto de virada. Nós vamos falar desse ponto de virada. Qual crescimento nós precisamos em Cristo? Será que nós temos sido explosivos também, como Pedro? Será que toda hora que nós formos à igreja nós precisamos levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero seguir o Senhor de perto? De repente você segue Jesus de longe. Aí, Senhor, eu quero seguir de perto. Aí você segue Jesus de longe. Inconstância. Não podemos ser inconstantes. Tá? Um apóstolo, ele se tornou um dos fundadores da igreja, das bases da igreja. Nós vamos ver esses versículos aí, se vocês quiserem, vocês anotem. Um homem de fé, um homem responsável, respeitado na igreja de Cristo. Já não era mais aquele velho homem pescador. Ele era agora um pescador de homens, um homem que fazia líderes, participava de concílios, liderava esses concílios em Jerusalém. Ajudou a igreja a entender a sua identidade em Cristo. Nós temos a carta de Pedro, as cartas de Pedro às igrejas. Se vocês nunca leram, leia as cartas de Pedro. E aí, qual é a nossa identidade em Cristo? Nós temos visto que do início que eu comecei a jornada de Cristo, eu tenho sido diferente, eu tenho sido mudada ou continua a mesma coisa? Em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós temos deixado o Senhor Jesus moldar as nossas vidas. Tenho recebido alguns testemunhos de pessoas que dizem: irmã Luciana, eu tenho visto pontos de melhoria onde eu preciso mudar e transformar. Tem coisa que o Senhor Deus vai fazer por nós. Tem coisa que cabe a nós dizermos não. Não, eu não posso falar isso. Não, eu não posso estar aqui.
Não, eu não posso vender isso dessa forma. Não, eu não posso dar calote no meu irmão. Isso não é ser negociante, é caloteiro, é diferente, tá? O que nós precisamos ser? Estamos procurando o estrelato nas igrejas? A única estrela que existe na igreja, ela se chama Estrela da Manhã, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, o nome dos líderes evangélicos tem sido tido como um nome sujo. Ah, é? Da igreja evangélica? Porque as atitudes das pessoas têm feito isso acontecer. As atitudes das pessoas têm feito isso acontecer. Nós precisamos mudar esse ciclo. Nós somos uma nova geração aí. Nós precisamos mudar isso. Não é, Luiz? Descobrir o nosso potencial verdadeiro em Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Olha que tremendo. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo é o poder que opera em nós. Não é diferente. Não é uma porçãozinha do Espírito. É o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo que opera na igreja. Não podemos agir das mesmas maneiras. Melhorar aí os nossos pontos de fraqueza. Melhorar o nosso ponto de fraqueza. Aumentar nossas virtudes diante do nosso chamamento. Tá? Pois não podemos ter os mesmos pontos de melhoria sempre. Nós precisamos melhorar. Ah, vou fazer um congresso. Pronto, fiz o congresso. Mudei? Não, não mudei. Vou fazer um encontro de casais. Mudei minha vida em casa? Não, não mudei. Meu Deus, que ciclo é esse? Precisamos mudar esse ciclo. João capítulo 21. Vamos ler um pouquinho de Bíblia? João 21. João capítulo 21. Fala o seguinte. Depois de ressuscitado, Jesus se manifesta novamente aos discípulos no mar de Tiberíades, ou no mar da Galileia, que é a mesma coisa. E estando ali junto Simão, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, né, João e seu irmão, e os outros 2 discípulos. Estavam 7 dos discípulos juntos, pescando, fugindo daquele povo. Eles haviam perdido. Falei isso na live 2. Se você não viu, a live 1 e 2, veja, estamos fazendo uma sequência aqui. Eles fugiram, eles perderam o seu ponto de referência. Estavam 7 dos 12 discípulos, mais da metade ali, né? E eles disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E eles disseram também, nós vamos com você. Aqui já Pedro já exerce uma certa liderança sobre eles e nem percebe. E cedo de manhã, Jesus apareceu na praia. E aí, versículo 7, tá? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Pedro, é Jesus que está lá na praia. É Jesus, tá? Após aquele encontro, então, no mar, Jesus faz para eles ali um churrasquinho de peixe. Faz para eles um churrasco de peixe. E houve, então, aquele diálogo que a gente conhece bastante. Pedro, tu me amas? Versículo 15 em diante. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Não fuja do seu ministério. Cuida, pastoreia, apacenta. Né? A primeira resposta foi apacenta os meus cordeiros, depois apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. No original tá cuida, pastoreia e alimenta. Cuida, pastoreia e alimenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Não fuja daquilo que eu te ensinei. Cresça, amadureça. Está na hora de você exercer sua liderança. Está na hora de você exercer a sua liderança como um homem. A Bíblia chama homens
Não semideuses, como um homem. Tome atitude e posição. É uma vida ética. Então, por 15 anos, Pedro lidera a igreja em Jerusalém. Atos capítulo 1, já começa com Pedro ali, pregando, ministrando, presidindo ali um concílio onde eles escolhem Matias para fazer parte dos 12. Pedro atuante, foi o primeiro a pregar ali, Atos 2, e várias pessoas foram tocadas e transformadas. Mais de 3 ou 5 mil pessoas, eu não lembro aqui. Se vocês lembram, coloca aí quantas pessoas Pedro, naquela pregação, converteram-se ao Senhor. Atos capítulo 4, Pedro está diante do Sinédrio. O Sinédrio é composto por 70 homens, metade fariseu, metade saduceu. E Pedro está diante deles e se levanta com autoridade diante de 70 líderes. Verdade. Então, significa que parte do reflexo do nosso amor a Cristo seria a nossa participação em rebanhar o seu povo. Servir a igreja, pastoreando, não é o cargo que se eleva, é um cargo que se abaixa. Pastorear é ser servo dos servos, é se gastar pelo outro, tá? Atos capítulo 5, ele é também o juiz entre o povo. Ali nós temos Ananias e Safira tentando enganar a igreja, e Pedro está ali como um juiz cheio de Deus. Cadê a inconstância de Pedro? Não existe mais aquele Pedro inconstante. Chega disso, hora de crescimento. Pessoas inconstantes criam líderes inconstantes. Precisamos crescer. Atos capítulo 9. Na verdade, Atos capítulo 8, ele vai até Samaria, prega aos samaritanos, Atos capítulo 8. E eles lá são cheios do Espírito Santo pelas mãos de Pedro. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 diz que ele presidia alguns irmãos ali, alguns líderes naquela cidade, em Lida. E ele lá, ele cura um paralítico, ele ressuscita uma pessoa, Dorcas, ele ressuscita essa mulher. Ele cura, faz milagres. Cadê a inconstância de Pedro? Existe um tempo para essa inconstância, mas existe um tempo de amadurecimento. Ministrou também em Cesareia, Atos capítulo 10, onde ele tem ali a conversão de Cornélio, que era um centurião, um homem, um general do exército da corte italiana, eu acho. Atos capítulo 12, ele é preso, e as correntes ali, pela oração do povo, ele foi liberto. Milagrosamente, ele escapa, as portas se abrem automaticamente, portas de ferro, né? Deus já havia inventado essas portas aí, automáticas. Pedro passa e as portas se abrem. E ele foi para outro lugar, Atos capítulo 12, e a Bíblia não diz para qual lugar ele foi. Mas ele teve que fugir por algum tempo, mas continuou atuando na igreja, porque Paulo fala sobre ele em Gálatas. Ele escreve as suas cartas falando às igrejas da Ásia. Provavelmente ele esteve em Corinto. Paulo cita ele em Corinto. Então, Pedro, de um homem extremamente arrogante, inconstante, ele passou a ser um homem de Deus, cheio de exemplo. Não podemos ser a mesma pessoa. Diante de Deus, a nossa vida precisa ser mudada. Tá? E os apóstolos, irmã Luciana, algumas pessoas já me perguntaram, tem apóstolos hoje em dia? Pelo que a Sagrada Escritura nos diz, em Atos capítulo 1, quando eles vão escolher os apóstolos ali, um homem para entrar no lugar de Judas Iscariote, que havia se suicidado,
O requisito para ser apóstolo é ter visto Jesus. Visto, conversado, falado com Jesus. E aí foi escolhido Matias, que estava com Jesus. Ah, mas Paulo não viu. Paulo viu. Ele esteve com Jesus ressuscitado. E o que a Bíblia diz, ele ficou alguns anos sendo ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tá? O requisito para ser apóstolo é esse, ter visto Jesus, tá? Então, se tem algum apóstolo, hoje em dia, eles precisam ter visto, convivido e conversado com Jesus, ressurreto ou Jesus em carne, tá? Essa é a... E Jesus nos chamou para ser o quê? Tem os 5 ministérios que Paulo nos ensina, tá? Outro dia a gente fala sobre isso. Então, Pedro vive até ser crucificado, ele vive aproximadamente 65 anos. No início do ministério, ele era ali um jovem, né? Um jovem. E ele morre ali a aproximadamente 65 anos de vida. Ele entregou a sua vida, literalmente, para o Senhor Jesus Cristo. E fez da sua jornada não as marcas do seu passado, mas ele fez a sua jornada as marcas do homem de Deus. Quando nós encontramos com alguma pessoa, nós encontramos com alguém, nós conversamos com essa pessoa por 2 horas. Essas pessoas têm saído diferentes, mudadas, transformadas, ou essas pessoas têm saído feridas da nossa frente. Nós estamos sendo o Pedro pescador na vida dessas pessoas, arrogante, obstinado, cheio de palavras duras, prontos a ferir com a espada, ou nós temos sido Pedro transformado, pescador de homens, apóstolos. Quem nós temos sido? Tá? Pedro é muito precipitado e agora já não é mais, ele é constante. Então, nós fechamos aqui esses 3 dias falando sobre Pedro. Na próxima semana, nós vamos falar de mais algum dos discípulos, tá? Nós vamos escolher algum aqui, falaremos sobre eles, separaremos aí 3 dias, 4 dias na próxima semana. Na verdade, nessa semana, hoje é domingo, durante essa semana, para falar de outro. Se você quiser indicar algum aqui, pode escrever aqui nos comentários. Vocês estão muito caladinhos hoje. Escreva para mim aqui nos comentários qual discípulo aí nós poderíamos falar durante essa semana, tá? Dê a sua sugestão aí, vai ser muito bem-vinda. Pronto? Alguma dúvida, também escreva aí. Se eu puder te ajudar agora, eu te ajudarei. É isso? Lembrando a você que estamos com o nosso... na nossa semana, né, do Líder Evangélico. Os vídeos da semana do Líder Evangélico vão ficar disponíveis até hoje só, tá? Você tem hoje para assistir. Algumas pessoas disseram, deixa mais uns dias que eu estou compartilhando. A nossa proposta é que eles fiquem até hoje, então se esforce e assista. São vídeos curtos, 30, 25, 20 minutos, tá? A gente não estende muito conhecimento, porque a gente sabe que a partir de 30 minutos as pessoas já não estão mais prestando atenção no que está sendo dito, tá? Então é isso. E amanhã será aberta as inscrições para o nosso curso da Porta de Linho até a Nuvem de Glória. Esse curso é especial, a gente já está com uma turma em andamento. Essas mulheres são bênção de Deus, são pastoras, são mulheres que estão caminhando pertinho conosco, têm crescido, e esse ano a gente vai abrir mais uma turma só. João, obrigada. Vamos falar sobre João, hein? Já temos uma proposta aqui. Então, para quem se inscrever, né, a partir de amanhã vai estar aberto. Quem se inscrever até dia 2, até terça-feira, vai
ser inserido ali o curso Mais Hebraico 2.0, que é um curso pago, mas ele vai ser entregue como um bônus para vocês que se inscreverem como os primeiros alunos da turma. Tá? É um presente para vocês, o curso Mais Hebraico 2.0, que nós não abrimos turma dele esse ano, mas nós colocamos ele como um bônus aí dentro do curso sobre o tabernáculo. Ah, irmã, mas como você vai falar sobre o tabernáculo? O tabernáculo tem sido parte da minha vida por muitos anos, tá? Nós temos um livro com 197 páginas, quase 200 páginas, falando sobre o tabernáculo. Tem sido o meu ponto de estudo já há muitos anos. Eu até vou para lá, vou para cá, mas o tabernáculo é lindo, não tem como deixar de estudar o tabernáculo. É bom demais, ali você aprende muito, aprende sobre justificação, redenção, cordeiro, tudinho que você precisa saber sobre justificação, perdão, tá tudo ali dentro, tá? Fica muito mais fácil para entendermos o Novo Testamento. Tá? O Antigo Testamento, ele anda juntinho. Muitas pessoas pensam que nós não precisamos saber. Teve até uma pessoa que me disse ontem, né, que o pastor dela disse que nós não precisamos entender do original da Bíblia, ler a Bíblia em português já tá bom. Deus tem misericórdia. Nós precisamos, sim, adquirir conhecimento, dicionários, né? Homens que deram aí 20, 30 anos das suas vidas fazendo pesquisa, colocando essas coisas no dicionário para nós. Sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego. Por que não entender essa língua? Né? Por que não? Já que essas línguas são tão ricas e preciosas e dali extraímos coisas riquíssimas, riquíssimas. Tem uma palavra, a paz do Senhor, viu? Tem uma palavra que eu gosto muito, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como um varão aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Maneja bem a palavra de Deus. Essa palavra aprovado, no grego, é dokimos. É aquele ourives que olha para a moeda que ele mesmo fez e ele deixou um pontinho ali de referência. Para quando ele olhar, ele falar assim, não, essa moeda é autêntica. Essa moeda é dokimos. Eu criei essa moeda. Nós precisamos ser discípulos autênticos. Nós não podemos ser fake. A palavra de Deus diz que Deus vai fazer separação. Ah, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, mas ele diz, afasta-te de mim que eu não te conheço. Precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo. E como conhecer? Palavra. Estudo da palavra. Tá? Estudo da palavra. Ah, mas eu consigo buscar sozinho. Muitas vezes, tá? O conhecimento que é buscado sozinho, ele é perigoso. Eu estava com o meu cunhado é pastor, marido da minha irmã mais velha. Ele é pastor já há alguns anos, e eu convidei ele para participar. Ele falou, não tem tempo, mas o seu curso é sobre o quê? Eu falei sobre o tabernáculo. A primeira coisa que ele disse foi, é muito interessante aqueles homens entrarem ali com cordas amarradas. Eu falei, não, isso é um mito. Não ensine para a igreja que eles entravam com as cordas amarradas. O sumo sacerdote não entrava no Santo dos Santos com cordas. Ele entrava com sangue em suas mãos, e o sangue perdoava, e o sangue remia. Não se usava cordas. Isso é um mito. A tradição, algum lugar aí está escrito isso, mas não na Bíblia. Aí nós vamos aprender isso, todos os versículos, todos os pontos, o que acontecia lá dentro desse curso. Se você não sabia, você acha que ele foi amarrado com cordas, nós temos os versículos bíblicos que deixam isso bem claro. Não sem sangue. Hebreus fala isso. Nós somos justificados pelo sangue. Não adianta queremos entrar com as nossas cordas amarradas, com alguém segurando lá, se nós caímos, vai puxar. Nadab e Abiú morreram. Números capítulo 10. Morreram. Não tinha cordas para puxar, eles morreram. Eles estavam no santo lugar.
Nem no Santo Santos eles entraram em pecado, eles entraram no santo lugar. E morreram ali porque estava levando fogo estranho para o Senhor. Não, nem pensar em cordas. Precisamos estar preparados. Chega de pensar em cordas, tá? Então é isso. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, tá? E esse curso, então, é para quem busca estudos profundos, busca conhecimento, busca mais de Deus, não com códigos. Nós não trabalhamos com códigos, nós trabalhamos com a verdade, com a Bíblia. Eu sou bacharel em teologia pastoral, fiz aconselhamento cristão por 1 ano, né, estudo presencial, eu fiz hebraico, contexto e cultura judaica, e tudo isso acrescenta. Nós trabalhamos com a palavra, né? Palavra, verdade. E para quem deseja também fazer parte desse grupo seleto de líderes, tá? A maioria dos meus alunos são pastores, eu louvo a Deus por isso, tá? E se você quer ser o melhor de si mesmo no seu chamado, no seu ministério, tem muito para ser melhorado, vem participar conosco, o link tá na bio do meu Instagram, ou se não, me manda um direct lá pelo Instagram, que eu responderei vocês, tá? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Ore pela minha vida. Hoje eu vou ministrar a palavra de Deus lá na minha igreja. Então é um dia aqui de oração, um dia de preparação. E provavelmente, tá, com essa palavra de Pedro aqui no meu coração, eu falarei sobre Pedro lá. Ore por nós, tá? Ore pelo nosso ministério. E vejo você lá, tá? Vejo você lá no curso. A semana do líder evangélico de alta performance acaba. Os vídeos ficam disponíveis até hoje, tá? Participe da comunidade no Facebook. Só quem está participando é que participa da comunidade também, né? Isso é ótimo. É uma bênção de Deus. Vocês estão muito quietos aqui, sem deixar comentário. Deixa um glória a Deus, um aleluia aí. Aí um bom dia para vocês. Sérgio deixou. Sérgio é meu aluno, né, Sérgio? Deixou aqui. O Sérgio me deixou um e-mail. Sérgio só me manda uns e-mails complicados, Sérgio. Eu vou responder você. Esses dias eu tenho estado muito ocupado aqui, mas eu vou orar e responder você, tá? Eu sei que essas perguntas, esses questionamentos que você às vezes tem, fazem parte da nossa vida, né? Fazem parte de uma melhoria. Às vezes os nossos preconceitos, às vezes aquilo que nós aprendemos como verdade, nós não queremos deixar para trás. Tá? Amém. Lucimária, glória a Deus, você é a bênção. Glória a Deus pela sua vida. Neia, Deus abençoe. Tá? E aí, na segunda-feira, eu falo para vocês qual vai ser a agenda. Nós vamos falar sobre João, o discípulo amado, tá bom? Vai ser o nosso líder dessa semana, vai ser João. Participe conosco ao vivo, tá? Onde você pode trazer sua pergunta. Sérgio, vou responder seu e-mail em breve, tá? Essa semana ainda nós responderemos o seu e-mail. Ô, Neia, saudade de você, Neia. Deus abençoe. Saudade mesmo. Saudade das nossas conversas aí. Mas eu sei que em breve você vai poder vir aqui no Brasil, né? Eu quero uma visita. Deus abençoe, então. E até essa semana, se Deus assim nos permitir. Então, nosso tema central de hoje é Pedro, o pescador de homens. Nós pegamos 3 dias para falar de Pedro. Nós falamos do chamado de Pedro. E na primeira live, tá, nós falamos do homem de valor, que era Pedro, mas também um homem com muitos pontos de melhoria. Nós falamos sobre isso, mas o mais importante que era um homem moldável por Deus e se tornou um grande apóstolo. Tá? Nessa primeira aula nós falamos sobre isso.
E amanhã nós vamos dar o fechamento às 10 da manhã, tá? Se você puder assistir comigo ao vivo. Pedro, um dos primeiros a serem chamados por Jesus. Então, um dos primeiros a serem chamados, ele foi quem viu, tá? Cristo caminhando sobre as águas e foi também caminhar com Cristo. E o único que teve coragem de sair daquele barco e andar literalmente sobre as águas, desafiando toda a lei que existe de gravidade. Enfim, né? Pedro, um homem corajoso, um homem audacioso, ele gostava de se aventurar em novidades. Tá? Sempre que existe alguma coisa nova, tá lá Pedro no meio. Sempre que tem alguma palavra ali, Pedro tá lá. E tem um lado negativo em Pedro. Qual que é esse lado aí negativo que nós vemos em Pedro? Ele não pensa para agir, tá? Ele é movido pela impulsividade. Isso é um ponto de melhoria na vida de Pedro. Ele precisa aprender, tá? A se controlar, a ter ali um domínio próprio da sua impulsividade. A sua impulsividade exacerbada sempre o colocava em apuros, tá? Ele sempre estava ali se colocando em situações difíceis até com o próprio Senhor. Pedro era esse homem, tá? E não foi uma única vez que ele se apressou e fez alguma coisa errada. Ele sempre se enfiava ali no meio das conversas. Por que então nós vamos falar desse homem, já que ele tem tantos pontos de melhoria, assim, o que nós vamos aprender com ele? Quanto mais nós conhecemos de Pedro, mas nós vemos Pedro como uma pessoa especial, alguém em quem nós precisamos nos espelhar, tá? E a Bíblia não esconde os seus defeitos, né? Veremos as suas proezas nas Sagradas Escrituras, mas também veremos as suas falhas. Porque Jesus chama, então, esse pescador para compor um grupo seleto. Por que Jesus faz isso? Por que chamar esse homem que é um indouto, um bruto, tá? Um homem raiz? Ele era um homem bruto. Tá? Por que Jesus escolheu um homem sem essa personalidade carismática? Porque, tá? Lembre-se que Pedro era um homem moldável por Deus. Ele tinha o coração disposto. Ele tinha o coração moldável. Ele era completo em tudo que fazia. Ele se entregava por inteiro. Pedro era este homem aí que se entregava por inteiro, até falhava aí por causa da sua sinceridade exacerbada, mas ele se entregava por inteiro. Este era Pedro, tá? Colocava o coração aí demais nas coisas. Este era Pedro. Na véspera aí da crucificação, nós vemos alguns fatos curiosos sobre Pedro. Ele tenta até impedir a crucificação, né? Curiosamente, ele tenta impedir a crucificação. Deixa eu pesar aqui. Eita. Ok. Ele tenta impedir a crucificação por argumentos e também tenta impedir essa crucificação com a sua espada, né? Nós vemos que ele puxa a espada e tenta ir na garganta de Malco, porque ele não estava tentando ali achar a orelha daquele homem, tá? Ele estava indo na garganta mesmo. Malco que se esquivasse, tá? Malco, ele precisava dessa sua orelha para prosseguir na sua missão, tá? Ele trabalhava ali com os sacerdotes e na consagração dos sacerdotes era passado sangue na orelha direita, no dedão direito, da mão direita e no dedão do pé. Sangue do sacrifício. E ele precisava dessa orelha também. Diz que os sacerdotes, tem um texto lá,
que os sacerdotes eles precisavam ser completos. Assim como os sacrifícios eram inteiros, os sacerdotes também precisavam ser inteiros, não poderia ter orelha grande demais, o nariz chato, defeitos físicos mesmo. A Bíblia relata esses defeitos físicos, os sacerdotes não poderiam ter. E Pedro arrancando a orelha de Malco, ele estava arrancando o ministério de Malco, e não era isso que Jesus queria para Malco. Ele vai lá e restaura a orelha, o mesmo que restaurar o ministério daquele homem que Pedro estava arrancando. Hoje, conversando com as nossas alunas, hoje teve aula, ministrei aula de manhã, e falando sobre isso, né, sobre os irmãos que por alguma palavra acabam por ferir o coração de outros irmãos, assim como Pedro fere, arranca sangue, não tem piedade. Muitos irmãos hoje em dia não estão carregando aí as suas espadas na bainha, mas as suas línguas são como espadas afiadas, prontas para arrancar sangue nos irmãos. E aí as irmãs contaram lá os seus testemunhos, e aí eu falei com elas: fiquem tranquilas, porque sempre do lado de Jesus vai ter Pedro. Tem Pedro do lado de Jesus, aquele que arranca a espada sem dó nem piedade e corta, e magoa, e machuca. Há poucas semanas aqui na minha igreja, chegou lá um senhor com 85 anos, eles estavam arrastando lá as cadeiras para ele sentar lá na frente, e ele falou: eu sou da igreja tal, e fui machucado por um diácono. E desde então eu me afastei, mas eu gosto muito de tocar minha sanfona na igreja, eu quero me reconciliar. Ele ficou anos afastado, sendo inocente, por causa da língua de um diácono. Olha que ponto nós chegamos, nós estamos como Caim e Abel no campo, né? Estamos trabalhando juntos para o mesmo propósito, a mesma família, mas Caim insiste em derramar o sangue de Abel. Assim como o exemplo que Jesus deu também dos irmãos na parábola que ele conta, né? O irmão mais velho fica enciumado com o irmão mais novo. Ah, o senhor vai perdoar esse aí? O senhor não me deu nem um cabrito magro para ele, o senhor está fazendo festa? Então existe na igreja a síndrome do irmão mais velho, a síndrome de Pedro, aquele que tenta arrancar os sonhos e ministérios do seu irmão, não é cuidador do seu irmão no campo. Nós somos chamados para cuidar dos nossos irmãos no campo, tá? Não se esqueça disso. Amai o Senhor sobre todas as coisas e amar os seus irmãos também. Não estamos numa arena de luta. Nós somos companheiros de trabalho. Quando vocês forem mandar alguma mensagem para mim, quando escreverem algum recado no Facebook, Instagram, né, seja lá qual for a rede aí que vocês usarem, saiba que eu não sou sua inimiga. Nós estamos trabalhando juntos para o reino. Estamos trabalhando juntos para o reino, tá? Não somos inimigos. Nós precisamos andar juntos, e a sua performance muda a minha performance também. Se nós estamos lutando lado a lado contra o inimigo, os nossos inimigos não estão aqui, não são carne e sangue. Não tenha uma outra denominação como sua inimiga. Não tem um outro pastor, um outro líder como seu inimigo. Nós não somos, tá? Inimigos um dos outros. Nós somos igreja, com ministérios diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios diferentes, mas o Senhor é o mesmo, tá? Ame e respeite a todos os irmãos. Então, Pedro, ele é aquele impulsivo que nega Jesus.
Ele chega ao ponto de negar, ama tanto que até nega, né? Não quis seguir Jesus de perto, porque aquele que seguiria Jesus de perto morreria na cruz com ele. Ele preferiu seguir de longe e negar Jesus. Preferiu seguir Jesus de longe e negar Jesus. O que Pedro sentiu naquele momento para ele negar Jesus? Vamos fazer aqui uma retrospectiva do que Pedro estava vivendo. Vamos tentar fazer, tá? Imagine nós, estamos aí com um homem que eu conheço como Messias. Eu vejo esse homem fazer milagre, eu vejo esse homem fazer maravilhas. Ele começa o seu ministério com as bodas. Eu aprendi hoje com a minha aluna que o ministério de Jesus também vai se findar com bodas, as bodas do Cordeiro. E eu vejo milagre acontecendo, eu vejo água sendo transformada em vinho, eu vejo pães alimentando multidões, eu vejo Jesus curando da lepra, eu vejo Jesus fazendo tantas coisas por 3 anos. E João, no último capítulo, último versículo de João, fala que se anotasse tudo que Jesus fez, não se conteria os livros no mundo do que Jesus fez. E Pedro viu isso tudo, ele é o Messias. E ele anda com esse homem por todos os lados, e ele defende esse homem nas rodas de conversas, ele fala dele para toda a família. Pedro tem Jesus como o seu alvo maior. Ele é o rei de Israel e nós somos aqui aqueles que vão reinar com ele. Tá? Ele abandona a pesca por ele, Jesus o convida a deixar as redes e ser um pescador de homens. Ele vai logo abandonando tudo. De repente, este homem que era a sua vida por 3 anos, Jesus, ele era tudo que Pedro falava e vivia durante 3 anos. De repente, esse homem, esse Messias, esse Deus, esse ungido, profeta e amigo dele, é preso, açoitado, crucificado, morto. Opa! O coração não aguenta. Como ficaria o seu coração nessa situação? E na hora de defender esse homem, eu nego ele. Ainda tenho culpa, né? Ainda tenho culpa. Jesus é quem nos ajudava financeiramente. E agora? Nós não vamos mais viver aí das ofertas das mulheres, das viúvas, que a Sagrada Escritura diz assim, né? Que elas ajudavam no ministério assim, financeiramente. E Judas Iscariotes era o tesoureiro. Olha que belo tesoureiro, né, que Jesus tinha. E agora, Pedro fica certamente desnorteado. O que fazer com essa bagagem que Jesus nos ensinou? Falou que reinaria e agora está morto. Já vai fazer 3 dias que está lá, morto e sepultado. Tá? Como nós ficaríamos? Como você ficaria? 3 anos você defendendo aquela pessoa. De repente você olha para ela, será que é isso mesmo? Tá? Nós vemos que João Batista, quando estava preso, prestes a ser decapitado, ele fala, pede para os discípulos dele, vai ver com Jesus se é ele mesmo o Messias ou havemos de esperar outro. Jesus falou assim, fala para João Batista que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. Fala para João Batista que sou eu mesmo. A minha situação não muda quem Deus é. A minha covardia diante do Evangelho não muda quem Jesus é. Tá? Não muda. Como nós ficaríamos ao perder o nosso mestre, assim como Pedro perdeu o seu sustento também, sua vida, o seu norte. Pedro, se conhecesse profundamente tudo que a Sagrada Escritura falou sobre Jesus Cristo, ele entenderia. Saberia que o Messias, assim como Jonas, deveria ficar no ventre da morte por 3 dias. E após esses 3 dias ressuscitaria. Se estivesse
ouvido com atenção o que Jesus estava dizendo para ele, ele saberia. Mas Pedro é muito agitado, não para ouvir. Eu tenho aqui o meu filho que é muito agitado, ele não para ouvir. Vai lá, Lucas, e pega um copo de café. Ele vai lá e volta. O que é para pegar mesmo? Meu filho é um copo de café. Mas ele é muito agitado e não para ouvir. Quem não para ouvir, perde. Quem não para ouvir, perde. Quem não se senta para aprender, não tem como ensinar. Você está perdendo informações. Vai ensinar o quê, né? Quando Jesus, então, ressuscita, Jesus tem um cuidado especial. Jesus tem um cuidado especial com Pedro. Avisa os discípulos e a Pedro. O único que ele cita o nome é Pedro. Né? Vamos ler? Marcos. O único que ele cita o nome é Pedro. Avisa aos discípulos e avisa a Pedro. Marcos, capítulo 16. Versículo 7. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Avisa os discípulos e a Pedro. Não esquece de Pedro. Né? O carinho que Jesus tem por ele também. Fala aos discípulos e fala a Pedro. Eu sei que o coração de Pedro está quebrado. O coração de Pedro é muito grande. Ele se entrega demais. Ele se entrega demais. E aí nós vemos aquele encontro de Jesus com Pedro ali. Pedro volta a pescar e Jesus o chama para conversar. Jesus faz um peixe na brasa, tá? Faz um peixe na brasa, um churrasquinho aí para Pedro, né? E Pedro retorna, né? E volta com grande veemência. Somos nós todos chamados também. O ide do Senhor não é um chamado especial. O ide do Senhor é uma ordenança, tá? Nós somos chamados em áreas diferentes para cantar, pregar, ministrar, trabalhar com as crianças, trabalhar em áreas diferentes. Mas o ide do Senhor é uma ordenança. Existem mulheres e homens também que pregam com as suas vidas, com seus testemunhos. Tem um pai da igreja que diz o seguinte: pregue o evangelho. Se for preciso, você usa suas palavras. Se for preciso. Mas pregue com a sua vida, com a sua vivência, tá? O id, todos nós temos esse id como uma ordenança em nossas vidas. Como aquele que acha o alimento fora da cidade e volta na cidade e diz: olha, eu achei alimento e está lá. Está lá, vamos lá comigo. Eu achei o Salvador, vem ver. Você não precisa, tá, de um púlpito. Algumas pessoas têm o púlpito como um lugar santo, um lugar santíssimo. O púlpito é uma plataforma onde se é pregado o evangelho para os irmãos. Mas se você pregar no ônibus, ali é seu púlpito. Se você pregar na mesa da viúva, ali é seu púlpito. Se você pregar para o seu colega na sala de aula, ali é seu púlpito. Se você pregar na rua, na Cracolândia, ali é o seu púlpito, tá? Ali é seu lugar. Não se importe, tá? Nesse caminho, então, que Pedro fez de negar, muito impulsivo. Deus nos conhece. Deus sabe quem somos de verdade, de fato, de verdade. Deus sabe quem somos. Deus sabe do nosso coração. Nós somos frágeis. O que Deus quer de nós? Um coração moldável. É isso que Deus quer de nós. Para que Ele possa moldar, ajustar, trabalhar. Pedro
Então, ele sai dessa situação, se encontra com o Senhor, vai ser a nossa live de amanhã, às 10 da manhã, tá? O temperamento de Pedro. Anote aí, o temperamento de Pedro. Glória a Deus. Você é mineira também? O temperamento de Pedro não foi uma desculpa para que ele não crescesse. Ah, mas eu não gosto de ler. Como ensinar se não ler? Se não aprender? Se não ouvir? Como saber? Tá? E lembrando a você, vou pegar aqui o banner. Luciana Mais Hebraico. É dessa maneira aqui que você me encontra no Instagram. Luciana Mais Hebraico. Lá tem um link na minha bio. A Semana do Líder Evangélico de Alta Performance. Já foram liberadas as 3 aulas. Glória a Deus por isso. Várias e várias pessoas lá na nossa comunidade exclusiva do Facebook. Se você ainda não participa, entra aí nos links aí, você vai chegar lá. Muito comentário. Quero até agradecer a vocês que têm comentado lá. Pessoas que têm anotado as aulas lá. Mas essas aulas vão ser fechadas, tá? Domingo. Elas vão ficar disponibilizadas até domingo. E depois nós vamos tirar essas aulas do ar, tá bom? Combinado assim? Então assista. Você tem o dia de amanhã todinho para assistir essas 3 aulas. Não são aulas longas, extensas, não, tá? Que nós não trabalhamos aqui com códigos, nós trabalhamos aqui com a verdade, com a Bíblia, tá? Com 30 minutos, nós passamos para vocês o que é necessário, que não tem achismos, tá? E toda a palavra de Deus é uau! Uau! Por quê? Porque é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, tá? Não precisamos de códigos, né? Então, nosso curso, tá? Nós estaremos abrindo a última turma desse ano para estudar comigo, tá? Será aberto na segunda-feira. Muitas informações vocês vão ter nesse grupo aqui no Instagram, tá? Na verdade, todas as informações estarão lá. Nosso curso, então, será aberto na segunda-feira. Tem vários bônus. Dentre um desses bônus, que eu acho que é o mais especial, que é o curso Mais Hebraico 2.0, que nós não abrimos esse curso esse ano, só abrimos uma turma para ele. Tem muitos alunos esperando, então a chance desses alunos é agora, porque o Mais Hebraico 2.0, que é um curso pago também, ele vai entrar como bônus nesse curso da Porta de Linha até a Nuvem de Glória. Então, um bônus especial, que ele vai ser somente para quem se inscrever até o dia 2, tá? Então, ele é um bônus, mas até para quem... Até um dia 2, é um bônus com limitações aí, tá? E tem outros bônus também dentro do curso que a gente separou para vocês. Tem 2 mini cursos. Como administrar o seu tempo, como fazer sermões. Também que eu acho muito interessante, coisa que eu não venho falado aqui, mas a gente preparou um mini curso para isso. E esse curso eu criei para quem? Para o líder, para o professor. Todas as minhas alunas são pastoras ou são aspirantes para liderança, têm cuidado de escola dominical, de grupo de jovens, tem uma das minhas alunas que já ministrou para 40 mil pessoas em evangelismo no ônibus. São várias pessoas que estão acrescentando as suas bagagens. Trabalham com crianças, mulheres. Muitos líderes, tá? Deixaram comentários lá na comunidade que anotaram as aulas aí. Muito bom mesmo, agradeço a Deus. Eu percebi durante esses dias, dessa semana, que nós estamos trabalhando nesse evento, tá? Que muitos líderes, eles buscam conhecimento sozinho. E é complicado buscar esse conhecimento sozinho. Se sente aí perdido nas informações. Será que essas informações são confiáveis?
As minhas alunas trazem um monte de perguntas que elas leram, ou eles leram, e aí, é certo, é verdade? O que está por trás dessa palavra grega? O que está por trás dessa palavra hebraica? Nós temos quebrado ali vários mitos através da Sagrada Escritura, estudando a palavra e nada mais do que a palavra. E esse curso, então, é para quem? Para quem quer mudar suas pregações, para que elas sejam mais profundas e mais bíblicas, impactar a vida das pessoas, transformar aí suas classes de ensinos em umas classes mais animadas aí, dentro da palavra, com riquezas bíblicas. As pessoas precisam ser evangelizadas para crescer em graça e em conhecimento. Precisam de alimento sólido. Se você der uma olhada para a sua igreja e perceber que os crentes estão fracos, a culpa saiu do alimento. Opa! Que alimento você está dando para elas, para que elas estejam tão fracas assim? Será que você tem levado elas aos pastos verdejantes? Porque esse caminho é o pastor que faz na frente. Olha, irmãos, é aqui que tem, hein? E aí? O que você tem dado para suas ovelhas aí como alimento? Então, esse curso é para quem busca estudos confiáveis, bíblicos, tá? Não trabalhamos aqui com códigos, mas com a verdade. Para quem deseja fazer parte também aí de um grupo seleto, as nossas aulas são mentoradas, tá? É ao vivo. Eu vendo você, você me vendo, você falando, ouvindo, com a Bíblia na mão, dessa maneira, tá? É o nosso curso, com 15 semanas, 15 encontros. Cada encontro nosso está durando 2 horas. Nós ficamos de 1h30 a 2 horas para esclarecer aquele módulo da semana, para que ninguém saia dali sem entender. Para você também que deseja crescer, dar o melhor de si no seu ministério. Esse curso é para você. Como fazer para encontrar essas informações, assistir essa semana? Tá? A Dani quer participar, Dani? É lá no Instagram, tá? Nesse Instagram aqui, onde na bio, naquela informaçãozinha lá onde está a pé da foto, na bio do Instagram tem um link lá, é só você entrar lá e seguir todos os passos ali, tá? Essas aulas da semana do líder evangélico foram uma benção, muito bem preparadas, nós preparamos com todo carinho, Vanusa, a paz do Senhor. Participe sim, Dani, vai ser um prazer ter você lá conosco no meio do nosso grupo de alunos lá, seletos, tá? Vai ter um custo, esse curso? Vai. Vai ter um custo, é verdade, um valor, tá? Eu venho estudando teologia desde 2007, eu tenho investido aí, eu fiz até o bacharel em teologia, eu fiz hebraico, contexto cultura judaica e tantos outros cursos, e tudo isso tem um valor. Aí conhecimento, na verdade, é a minha vida que eu estou entregando para vocês. Vai ter um custo? Vai, tá? Mas sobre isso nós vamos falar lá dentro, lá. Aqui, ó. Vai no link aqui que você vai saber mais informações. Amanhã também a gente traz um pouquinho mais de informações para vocês. Amanhã, 10 da manhã, nós vamos fechar aqui, continuando com a vida de Pedro, aquele chamado ali para perto, reconciliado, transformado e moldado por Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vou dar um minutinho aqui, se vocês tiverem alguma pergunta para mim, tá? Se tiverem alguma pergunta, deixem aí. Amém? Se vocês quiserem assistir mais aulas nossas aqui no Flecha Polida Teologia no YouTube, tem mais de 400 videoaulas, tá? Shalom, Laila, Deus abençoe. Mais de 400 videoaulas. Aulas profundas, tá? Teológicas, hebraico, grego, tá? Tem uma palavra que eu tenho usado muito,
que é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Laila, ainda dá tempo, Laila. Acabei de falar com o pessoal, tem como assistir sim. O link tá na minha bio do Instagram. Ou se vocês não encontrarem na bio lá, só me chamar, tá? Só me chamar pelo direct, que eu envio o link para você. Mas só que essas aulas vão ficar até amanhã só. Então, ó, tempo corrido aí para vocês, tá? Depois a gente vai retirar do ar, tá bom? É uma aula maravilhosa. Nós estamos recebendo testemunhos, meu Deus, que tem impactado o nosso coração. Quando a gente abre o grupo lá, a gente só recebe palavras de edificação para a nossa vida mesmo, porque isso nos impulsiona a seguir, tá? O testemunho de vocês me impulsiona a estar aqui, a ficar aqui com vocês 30, 40 minutos, a preparar o sermão. Na verdade, o sermão é preparado com a vida, né? Mas sentar, trazer aqui anotações, trazer tudo aqui, versículos, é muito bom. Me deixar gastar pelo ministério e saber que existe um crescimento do outro lado. Isso é tremendo, é maravilhoso.